Muito bem, é comum nos condomínios a atitude de redigir a ata da Assembleia dias após sua realização. Essa conduta, que é irregular, foi alvo de uma decisão judicial que coloca um fim às discussões sobre a validade ou não dessa ata, que é redigida e assinada posteriormente. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos Kênio de Souza Pereira, que é advogado especializado em direito imobiliário. E além desse assunto, eu quero conversar com o Kênio sobre um pacto que está acontecendo no Brasil, inclusive com a participação do governo federal, entre vendedores e compradores de imóveis. Kênio, muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez no Redação. Eu queria que você sintetizasse sobre esse pacto que eu acabei de falar aqui agora e depois nós vamos até retomar esse assunto, já que a pauta aqui hoje é sobre a questão do condomínio. Sobre atas de assembleia. Atas de assembleia e tudo mais. O que você acha desse pacto? É uma aberração jurídica, uma falta de respeito com os compradores, com milhares de pessoas adquirentes. Por quê? Porque na prática está sendo feito um pacto para enganar as pessoas, usando o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, associações ligadas ao setor de consumo, até com o aval do Ministério da Fazenda. Governo Federal, criando uma situação de criar sugestões de cláusulas contratuais que visam a lesar de forma absurda o consumidor. Penaliza o consumidor. De forma absurda, né? Realmente é uma aberração jurídica, porque sugerem cláusulas que foram logicamente redigidas pelos advogados das construtoras, das incorporadoras, falando o seguinte: vamos fazer um pacto para reduzir as rescisões contratuais. Então criou essa fumaça para iludir os compradores como se fosse uma coisa boa. Na prática, vai estimular a confecção de cláusulas contratuais que o STJ já julgou ilegais, como, por exemplo, colocando uma multa contra o comprador que desiste da compra e venda, a multa até 300% acima do limite máximo já definido pelo STJ. Olha, na próxima semana vamos discutir mais amplamente isso aí que você chamou de uma cortina de fumaça. A cortina de fumaça que realmente é um ponto. O pacto não é lei, é uma mera sugestão, mas que eles tentam induzir o comprador a aceitar cláusulas realmente totalmente desequilibradas. E voltando a essa questão aí dos condomínios, por que a maioria dos síndicos insiste em assinar essa ata da Assembleia depois, lá para as calendas? O que acontece na prática, o brasileiro é muito informal, então redigir a ata requer técnica, uma agilidade. E aí as pessoas fazem uma Assembleia, né, sem um computador, no seu notebook, ele faz uma ata de maneira muito precária, e acaba fazendo um rascunho para redigir depois. Só que isso se presta à fraude, se presta realmente à situação... Esse meio tempo aí é o tempo da fraude. Muito fácil. Imagina 30, 40 pessoas na Assembleia e alguém vai lembrar do que foi discutido. Só um fato interessante, é direito de qualquer pessoa, qualquer participante da Assembleia, inserir a sua manifestação na ata. Então, logicamente, quando o secretário ou síndico não quer registrar alguma manifestação contra a sua postura, ele não insere na ata, ele cria uma situação de subtrair manifestações que não são de seu interesse, colocam outros registros que não configuram o que aconteceu na ata, e em cima disso vemos, junto ao Poder Judiciário, ações que visam anular aquela ata feita posteriormente. Esse protelamento pode ser anulado, pode levar a uma anulação. Pode, com certeza, porque raramente uma ata feita vários dias depois vai reproduzir exatamente tudo que aconteceu. Agora, um fato interessante, quando não há litígio no condomínio, com assuntos corriqueiros, tudo bem. Mas quando há um choque de interesses em relação ao uso da vaga de garagem, em relação ao rateio de despesas, em relação à eleição do síndico, em relação a uma obra, então quando há um litígio, a gente vê realmente, eu quero colocar bem claro para o telespectador, nunca vi tantas fraudes em Assembleia. Então é impressionante. Está dominando a fraude. Tá. Então, quando tem litígio, as pessoas fazem o que bem entendem em relação à ata para fraudar, para fazer valer o seu interesse. É uma coisa impressionante a falta de respeito que ocorre nas assembleias do dia a dia. O Tancredo Neves não dizia nem interesse não, ele dizia interesse. Há muitos interesses
copiando ele, muitos interesses em jogo. Agora eles dizem que há síndicos também que, aproveitando esse lapso, esse tempo aí, adultera a ata. Não adultera de e maneira... coloca fala que não houve, votação que não houve. Isso é muito comum, essa arbitrariedade, né? Parece que a gente fala muito em democracia. Na Assembleia do Condomínio a gente vê verdadeiros ditadores, verdadeiros déspotas, né? Que fazem o que querem na Assembleia, cortam a palavra do participante. Isso, o síndico não tem poder para isso, nem o secretário. Então vemos pessoas, às vezes, uma minoria na Assembleia, sendo totalmente desrespeitada de forma imoral, porque a pessoa não quer fazer constar aquela manifestação que pode ser uma prova judicial do abuso praticado no condomínio. Então, eu quero alertar, inclusive, as pessoas que julgam, que analisam essas atas, para analisá-las com muito critério, porque, repito, realmente a Assembleia de Condomínios é o local que mais se pratica fraude no nosso país. Está parecendo até política, né? Pior. Grupo pequeno, cometendo fraude, querendo dominar a maioria. Eu falo o seguinte, eu sou contratado por diversos condomínios para participar das assembleias. Posso afirmar que o Congresso Nacional, naquela coisa absurda que acontece, é reflexo do que acontece em assembleias de condomínio. Realmente não é nada diferente. Dissonante, não. Dissonante não. Tem a ser-vergonhice, a má-fé, né? A manipulação e realmente os abusos acontecem de forma frequente nas assembleias. Tanto é verdade que no Brasil a gente vê um índice de participação das assembleias de 15% a 20%, ou seja, 80% dos coproprietários não comparecem à assembleia porque às vezes passam por situações vexatórias, situações incompatíveis com a boa-fé. Então tem condomínios ordeiros, condomínios de pessoas educadas, mas quando há litígio no condomínio, realmente eu vejo situações completamente absurdas que ocorrem na Assembleia e que a ata, repito, é objeto de manipulação de forma, vamos colocar assim, descarada. A pessoa ela fala assim, não vou colocar isso. Isso pode configurar, inclusive, um crime, que é falsidade ideológica, o artigo 299 do Código Penal. Então, acho que alguns síndicos, alguns secretários de Assembleia deveriam ser processados criminalmente em função dessa postura arbitrária. Muito obrigado pelas suas informações, Kênio. Na próxima semana, de uma próxima vez, vamos discutir sobre esse pacto que você chamou de cortina de fumaça. Muito obrigado e bom final de semana. Obrigado, tudo de bom. E o Redação volta já já.